Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Beleza? É o seguinte, hoje o nosso tema vai ser caminhos. E pra gente começar antes desse momento, né? Convido você, se você puder, rezar comigo uma oraçãozinha pra gente, fazer uma oração antes da gente começar, para que Deus conduza os nossos passos, né? E nos ilumine mesmo. Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, gente. Caminhos. Quando estava pensando, né, preparando esse momento e tal, rezando, ficou muito forte sobre essa questão dos caminhos. Quando a gente aprende, né, na catecismo, a gente aprende, né, lendo os evangelhos, né, vendo a palavra de Deus, que Jesus é o único caminho que leva ao Pai, ao céu. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E antes de a gente chegar até Jesus, a gente passa por vários caminhos, pode passar, né? E cada pessoa, com a sua história, com a sua vivência, pegou algum caminho para chegar até Jesus Cristo. Ou então simplesmente caminhou sem perceber e depois, quando foi se deparar, se encantou por Jesus, encontrando Ele, que é o caminho. E agora está vivendo esse caminho, né? Fica trilhando esse caminho de Jesus rumo ao céu, né? Então, a gente pode até imaginar mais ou menos assim. A gente está numa roça, numa zona rural, e tem várias estradas de terra. A gente está numa estrada de terra. E aí, a gente escolhe uma estrada, a gente chega numa bifurcação, tem várias estradas, né, junto, de chão, e a gente escolhe uma delas. Aí escolhemos uma e vamos caminhando. E lá na frente a gente encontra um caminho. E esses outros caminhos que a gente podia ter escolhido, mas não escolheu, também chegam ali nesse ponto onde a gente chegou. A gente chega nesse outro ponto da estrada. E tudo se torna um caminho só. E naquele caminho, no lugar da placa que indica qual que é o nome da estrada ou para onde que leva, tem a cruz. Eis o caminho, Jesus. Cada estrada dessa são as coisas que a gente vive na nossa vida. Sejam experiências que a gente quis, que a gente escolheu ou experiências que a gente considerava que eram as definitivas, né, os pontos definitivos da nossa vida, as decisões que a gente tomou, e outros que a gente foi obrigado, ou por consequência das escolhas que a gente fez, ou das situações que foram acontecendo, né, à nossa volta. Coisas que a gente não quis, não definiu, mas a gente chegou pegou aquele caminho. E no final, encontrando a luz que é Jesus, a gente trilhou e chegou até Jesus, voltamos para Jesus. E agora onde que a gente está? Nessa estrada que é Jesus, ou então chegando perto dela, pelo menos, porque eu não sei qual que é o estado de seu de vida, mas uma coisa é certa, o caminho está sendo visível para você nesse momento, porque se você está aqui hoje escutando esse podcast, esse episódio, é porque Jesus já te chamou e você já deu os seus passos já para chegar perto dele. Então, se você ainda não está no caminho, você está perto do caminho que é Jesus.
Então tá. E aí, com relação a esses pontos, né, dessas estradas que enche e pega, né, até chegar a Jesus, essas experiências, eu queria partilhar com vocês uma historinha. Talvez muita gente conheça, mas para aqueles que não conhecem, tranquilo. Certa vez, há muito tempo atrás, existia uma mulher jovem, bonita, e que cresceu acreditando em Jesus, né, tendo a fé cristã. E ela queria muito se tornar freira. Ela era católica e estava querendo muito se tornar freira, se dedicar a vida inteira para Jesus. E ela era nova, né, jovem. Talvez dentro da casa dos seus entre 16 e 17 anos, né? Entre 16 a 20 anos, mais ou menos, por aí. Não sei exatamente a idade. Mas acabou que os seus pais já tinham feito um trato com uma outra família e já prometeu ela, né, a mão dela em casamento para um rapaz. Ela deve ter ficado chateada com aquilo, né? Mas aceitou aquilo que os pais colocavam para ela. A família dela era muito pobre, né? E esse rapaz era uma pessoa mais rica. E aí acabou aceitando, beleza. Se casaram. Mas no casamento ela não era feliz. Teve ocasiões em que ela chegou a quase apanhar do marido, ou ele era muito ríspido. Ele não vivia a mesma fé que ela tinha, a fé em Jesus Cristo. E ele vivia a família dele, né, vivia em briga, em guerra com outras famílias. Então ele meio que vivia como uma espécie de soldado naquela época, com essas rixas de família. Isso é muito tempo atrás mesmo. E aí o que aconteceu? Essa jovem, ela começou a rezar pedindo para Deus iluminar a vida dele, para que ele se convertesse, não procurasse mais essa confusão que a família dele procurava, né? E que ele fosse feliz. Acabou, os dois tiveram 2 filhos, homens. E aí o pai conseguiu se converter, mas infelizmente ele veio a falecer, vítima de um assassinato, por causa de uma família que era inimiga da família dele. E ele já não mexia com aquilo mais. Os filhos revoltados cresceram um pouco mais e procuraram se vingar da morte do pai. Aquela mulher rezou pela conversão dos filhos e ela acreditou que eles iam conseguir chegar pelo menos no céu. Pelo menos no caminho para o céu, Deus teria misericórdia deles, das almas deles. Infelizmente, esses 2 filhos também faleceram. E aquela mulher viúva, triste, foi atrás de alguma ajuda e encontrou um convento, no qual ela já muito tempo atrás sonhava em entrar. E ela foi e pediu para entrar no convento. Acabou que as irmãs lá não aceitaram ela, e ela arrumou o jeito de insistir, persistir, rezar, continuava rezando, até que um certo dia Deus realizou um milagre. Aí as irmãs acreditaram nele, né, que ela poderia ser irmã mesmo sendo viúva, né, e aceitaram ela, e ela entrou no convento. Aquilo que era o desejo dela desde quando ela era criança, jovem, se realizou, mas não do jeito que ela queria. Essa mulher é Santa Rita de Cássia. A história pode ser que está um pouquinho fora, né? Porque essa foi uma versão que eu escutei, bem resumida. E aí, Rita,
né, Santa Rita, ela queria encontrar o caminho, viver no caminho de Jesus, né? Encontrar esse caminho da vocação dela, de freira. Ela que sonhava com aquilo, e ela sentia que aquilo era a vocação dela. Mas acabou que, não por culpa dela, por consequência das escolhas dela, mas por coisas de fora, né? A família, decisões de outras pessoas, ela acabou não escolhendo o caminho que ela queria. Ela pegou o caminho do matrimônio e viveu essa vida toda, né? Com os filhos, com o esposo, que depois veio a falecer. E depois, com muito custo, ela conseguiu chegar lá, na onde que era o caminho, onde que era o ponto definitivo para a vida dela. E também, né? Existem às vezes momentos que a gente acha que elas são as situações definitivas da nossa vida, mas não eram bem aquilo do que a gente tinha entendido. Francisco de Assis, ele era de uma família rica, nobre, e vivia também como soldado, batalhando, né, entre as brigas entre as guerras, né, de família e território, né? No período, se eu não me engano, da época das cruzadas, não tenho certeza, né? Posso estar errado. E aí o que acontece? Ele em um momento, ele escutou a voz de Deus chamando ele. E ele começou a sentir, estava sentindo inquieto com aquilo de matar outras pessoas, de viver naquela situação que a família dele queria que ele vivesse. E aí ele escutou a voz de Deus e um dia ele fugiu da batalha, né? E aí Deus foi e falou com ele, né? Ele escutou uma voz, a voz do Espírito Santo falou com ele: vai e reconstrói a minha igreja. E ele, Francisco, ele encontrou uma igreja velhinha, toda quebrada, uma igreja antiga, toda derrubada. E aí ele pensou: deve ser essa igreja aqui, né? E ele achou que aquilo era o definitivo, era aquela igreja que ele tinha que reconstruir. E aí ele começou a reconstruir aquela igreja, abandonou a família, abandonou a guerra, ele tem toda a história dele, né, de vivência dele. Ele afastou da família porque o pai dele expulsou ele, porque ele não vivia de acordo com aquilo que o pai dele acreditava, né? O pai dele, um homem muito rico, e Francisco querendo doar tudo aquilo que dava para os pobres, que ele tinha para os pobres. E houve um desentendimento, e ele se afastou. E aí, naquele processo, né, de reconstruir aquela igreja, ele conheceu pessoas se juntaram a ele, e aí ele reconstruiu a igreja. Mas no final, ele descobriu que não era aquela igreja que Deus estava falando para ele, mas era a igreja inteira, a igreja católica inteira. E aí ele tomou a decisão de ir e aceitou, né, aquilo que Deus pediu para ele. E tem muitas outras coisas que aconteceram na história da vida dele. Então, o ponto aqui às vezes, na nossa vida a gente acha que a gente chegou no definitivo. Às vezes, a gente vive um relacionamento de namoro e acha que aquela pessoa é a pessoa com quem a gente vai se casar, e o namoro não dá muito certo, aí depois acaba separando. Às vezes a gente acha que, por medo, né? Às vezes medo de seguir a vocação que a gente sente chamado, incomodar no nosso coração. Às vezes vocação de vida consagrada, isso acontece mais, né? Com vida consagrada e religiosa, né? Que é o caso dos padres, das freiras e dos freis. Aí tem medo de seguir a vocação e achar não. E começa a falar para si mesmo: não, minha vocação é matrimônio. Mas no coração, no fundo, sente que realmente, percebe que aquilo não é exatamente isso. Mas aí escolhe o caminho de namorar e percebe que no namoro, no noivado,
Às vezes até no casamento aquilo não era bom, não era saudável, não era aquilo que Deus queria. Mas isso acontece mais até no noivado. E aí se separa. Separa no namoro, separa no noivado e vai trilhar o caminho, porque sente que aquele ali não era o lugar dele. São caminhos que a gente escolhe. Às vezes a gente toma decisões que fazem mal pra gente e a gente recebe as consequências. São caminhos. Mas Deus, Ele é tão poderoso e misericordioso que Ele usa de tudo. Todas as escolhas erradas que a gente faz, de todas as situações, para nos dar graças, da sabedoria, dons, e que depois podem ser usados a favor do reino. Por exemplo, Francisco, aquela força que ele tinha como soldado, né, como um guerreiro, ele usou essa força a favor dos pobres. Como Rita, Santa Rita, que aprendeu no lar o amor, né, a viver um amor do perdão, a graça do perdão e da misericórdia, ela usou esses dons que ela aprendeu no matrimônio, cuidando dos filhos, do esposo, dentro também do convento. Assim como vários outros santos, outras pessoas, né, de Deus, pessoas que viveram, procuraram seguir a Cristo e viveram essa fé na vida, viveram mesmo a fé cristã, experimentaram, né, nas suas escolhas, nos seus caminhos. E o que fica, né, muito forte para a gente tentar ficar assim pensando será que aonde que eu estou agora é realmente o definitivo, onde que Deus queria que eu estivesse? Ou isso é só uma parte do caminho que eu preciso viver até chegar lá onde que Ele realmente quer que eu esteja? Às vezes é igual uma plantinha, né? A pessoa vai e pega uma muda, ou então pega uma semente e faz uma muda. E ele não coloca na terra direto de uma vez, porque às vezes aquela terra não é tão boa, não dá muito certo, né? Tem muita dificuldade. Às vezes aquela planta é uma planta que exige um pouco mais de cuidado. E aí ele faz a muda separadinho. E depois, quando a planta já fica um pouco mais forte, um pouco maiorzinha, já vai e planta direto no solo. Planta no solo. Às vezes é isso. Às vezes a gente está vivendo um período em que a gente está virando uma muda, né? Deus está preparando a gente para depois plantar onde que a gente realmente deve ir. Um exemplo também disso, o que eu recordo agora recentemente, é que meu pároco, ele está para ser ordenado bispo, né? Nos próximos dias. E aí, esse nosso pároco, talvez no coração dele, pensava que a vida dele era para ser padre, somente isso. Sendo que o sacerdócio dele como padre, o ministério dele como padre, era só um caminho para onde que Deus queria levar ele como um bispo. E levando ele para outros lugares, né? É assim. Então, a gente precisa de pensar nisso. Será que é realmente onde que eu estou? É realmente o definitivo? Ou isso é só um passo? Um dos passos que eu tenho que dar, um dos lugares onde que eu tenho que ficar para me preparar para onde que Deus quer me levar? Para outro lugar. E outro detalhe. O lugar onde que a gente está na preparação é de extrema importância. Porque Deus está nos preparando. Ou seja, deve ter algumas coisas que eu preciso de aprender aqui aonde que eu estou para mim conseguir dar conta do serviço que Deus vai me confiar ainda no futuro. Do lugar onde que Deus vai me plantar. E é isso que fica. Então pensa um pouquinho na sua vida, se o lugar onde você está é o definitivo ou não. Reza em cima disso. E será que a gente, outra questão, né? Será que a gente está aprendendo bem mesmo
as lições que Deus nos quer ensinar, onde que a gente está? Será que a gente está vivendo bem esse momento que a gente está vivendo agora, de preparação? Seja estando em casa ou com a família, seja num trabalho que às vezes a gente não gosta, mas que pessoas precisam da gente, ou então tem alguma coisa ali para a gente aprender com aquilo. São várias situações. Então eu coloco essas perguntas para vocês aí, para a gente ficar pensar um pouco nisso e rezar nisso. E é basicamente isso que eu tinha para falar hoje. E Deus abençoe muito vocês, né? A gente se encontra na semana que vem, né? No nosso próximo episódio. Até mais, gente. Falou, com Deus, hein? Deus abençoe vocês.